Virginianos, sejam muito mais do que bem-vindos de volta. Estamos adentrando 2026 com mensagem de tarô, né? Depois de um longo tempo fora, eu espero que o YouTube entregue, enfim, o conteúdo, que a gente possa retornar, que mais pessoas interajam, né? Para que eu entenda também que faz sentido essa mensagem, que ela chega para alguém, que o olhar de alguma maneira contribui, né? Sempre contribui, mas precisa chegar, né? As pessoas precisam receber. Então, também conto com vocês nesse apoio, nesse retorno. Para quem não sabe que isso é um retorno, não tem problema, seja muito bem-vindo. Esse espaço é nosso. Lembre-se que a energia coletiva, nem tudo ressoa com todo mundo a todo momento. Eu vou tentando adaptar, você também tente daí absorver o que é para você ou não. Se não, libera, ouve outras mensagens em outros momentos. Se você gostar e souber dos outros aspectos do seu mapa natal, complemente com outros signos, né? Pode ser que faça mais sentido. Às vezes o signo ascendente, signo lunar, Júpiter, Vênus. Eu falo que por mim, muitas das vezes, outros signos fazem até mais sentido. Mas aí, fique à vontade, ok? Se você não me conhece, eu sou a Tawane. Novamente, seja mais do que bem-vindo. Vamos! Se conecta daí, eu me conecto daqui, vamos entender qual que é a mensagem para 2026 para vocês, né? A gente vai ter mais leituras no decorrer do ano, então as energias vão mudando, a gente vai falando de vários assuntos, mas quero trazer uma energia primordial. Se você estiver vendo em outro momento que não o começo de 2026, não tem problema. Veja também se está ressoando com você. Antes da gente falar qual é a mensagem para 2026, vamos entender qual que é o seu momento atual. Até para você entender se está falando com você essa leitura ou não, ok? Nossa, deu uma mordida aqui do lado dentro da minha boca. O que é isso? Tá, vamos lá. Qual que é o momento atual dos virginianos que chegarem, que se conectarem a essa leitura? Já veio, viu? Página de ouros. Nascendo. O que tá nascendo aí, virgem? Tem criança na área ou não? Não diz sobre criança, mas claro que pode ser, né? Vocês aí cuidando, tendo que cuidar de crianças, tendo que ter né? Como se fosse uma obrigação. Pode ser que seja para alguns novamente, mas também a gente pode estar falando de abertura de semeadura, né? De estou plantando, tô no começo de um novo plantio. Então tá, vamos lá. Que momento atual é esse que o virginiano que chegar a esse vídeo, que se conectar, que precisa receber, ouvir essa mensagem, né? Eu peço a espiritualidade que chega quem precisa, né? Como tudo na vida, né, gente? As de paus, coragem e iniciativa, que esse novo semear, essa nova criança, esse novo projeto está trazendo para vocês, né? Ou vocês estão despertando, né? Esse impulso. Tá bom. Vamos lá. Mensagem para vocês, a carta da temperança, jogo de cintura para lidar com esse impulso, né? Pode ser porque seja uma coisa que tá, né, vem com gás, vem com vontade, igual criança, né? Criança tá com os pulmões abertos ali pra berrar, pra chorar, pra tudo, né? Pra mamar, enfim. Então, temperança, equilíbrio. Tá pedindo de vocês uma postura, também tá fazendo vocês criarem esse jogo de cintura? Também, vejo isso. 3 de espadas, que dor é essa aqui, virgem? Vocês estão se equilibrando de alguma coisa que foi imatura também, que veio com muito gás, com muito ímpeto, mas não foi possível a continuidade. Eu preciso saber ponderar, temperar os meus próprios temperamentos ou as entradas, né, do que eu tô recebendo na minha vida, nesse semear, né? Eu tô recebendo sementes para semear, eu tô recebendo o que tem aqui nesse fluxo do dar e receber? Pode ser? Pode, claro que pode. Quanto de energia eu coloco nas coisas e o quanto de energia eu recebo das coisas e a qualidade dessa energia. Porque a temperança fala desse equilíbrio e aí a gente pode adentrar assim na qualidade. Porque a gente tem uma carta de 3 de espadas falando de dor e sofrimento. Então tem alguma coisa que não está bom ou não estava, né? Vocês podem estar nesse momento de tô na dor ainda, mas tô saindo dela, tô entendendo, né? O movimento tarô também de trazer essa consciência, de trazer uma outra visão também para vocês conseguirem entender e interpretar, porque muitas das vezes a gente tá sem energia, a gente tá com energia demais e tá muito bitolado, né? Quando a gente fala tá com hiperfoco em uma outra coisa, a gente tá se machucando demais porque a gente tá num movimento sem fim, sem fluxo, sem temperamento, né? Sem temperança. Então tá, o que é esse 3 de espadas? Vamos pedir pra clarificar, né? Porque tô sentindo um ventinho aqui, né? Tudo bem que a janela do outro cômodo tá aberta, mas vamos lá. 10 de paus, a dor, o desgaste de carregar tantos fardos.
Novamente, de me doar demais? Ou de não ter recebido? De não ter tido isso e aí tô sobrecarregado? Ou veio com tudo e realmente tá pesado? O que tá pesando aí, Virgem? O que tá doendo, né? Porque dor e peso são duas coisas em conjunto. E aí, mais complexo ainda, né? Eu ainda tenho que... E assim, esse 10 de paus ainda tem que continuar, né? Eu tô aqui nesse movimento porque eu ainda vou levar isso daqui tudo pra algum lugar. Seja pra resolver, seja pra queimar, seja pra fazer o que eu for fazer aqui, né? Com esses gravetos. Esses gravetos que não é tão graveto assim, porque pesa, né? Eu vou juntando muitas coisinhas e quando eu vejo de coisinha em coisinha, eu tenho uma coisona. Temperança, o que é isso? O que é isso? A gente tem que às vezes brincar pra ver se traz uma leveza, né? Temperança com 8 de paus. Tá fogo, né? Não sei que fogo. Porque tem muito movimento. Então tá falando, vamos devagar com a dor com o Santa de Barro? Ou veja se tá faltando esse movimento, esse impulso que eu preciso ter, justamente para romper com dores e fardos, né? Porque senão eu fico me controlando aqui, carregando, né, essa minha mochilinha de pedra, quando tá falando assim, solta essa bagaça, né? Eu tô falando aqui pra vocês, não, eu ainda tenho um caminho para percorrer, para nem que se for para queimar, tudo bem, então, mas vamos terminar isso daqui, porque isso daqui, o 10 de paus é o fim. Chega lá no final eu monto a minha casa, chega lá no final eu monto a fogueira, chega lá no final eu entrego isso e vendo isso para outra pessoa, mas chega um final, entende? Eu preciso dar movimento às coisas em mim para que eu possa finalizar as coisas, porque senão eu nunca consigo finalizar nada. Tem pessoas que têm muita energia de iniciativa, tem muitas pessoas que têm energia de manutenção, tem pessoas que têm energia de finalização, e tem pessoas que não têm a energia de iniciativa, não têm a energia de manutenção e não têm a energia de finalização. E aí, às vezes, um movimento que é natural, começo, meio e fim, começo, meio e fim, isso tudo na área, em todas as áreas. Mesmo em coisas que teoricamente a gente acha que não tem fim, eu tô no trabalho há 20 anos, nunca tive fim, Tauane, ainda tô aqui. Mas dentro dos 20 anos você já teve encerramentos de ciclos, com certeza, nitidamente. Ninguém fica, gente, mais de um ano já é período bastante pra gente perceber pequenas mortes e renascimentos. Então, mas a dificuldade talvez de conseguir concluir as coisas tá fazendo com que vocês tenham dor. Vai ocasionando dor, né? Aí eu não quero, não, mas eu cheguei nessa jornada aqui, eu gostei tanto do tijolinho que agora, eu gostei mais do tijolinho assim do que o tijolinho construído em cima do outro. Não quero. Mas, gente, não tem sentido, entende? Você vai fazer o quê com o tijolo? Vai colecionar tijolo? Não vai, né? Claro que uma maneira esdrúxula de falar, ninguém deve estar colecionando tijolo, mas é para ficar nítido que talvez algumas coisas que eram para ser óbvias nesse sentido de precisa acabar, a gente não acaba porque tem um apego. Um apego a um tijolo é muito óbvio que não tem porquê de ser, mas outras coisas a gente vai encontrando subterfúgios para aplacar a nossa vontade, o nosso apego, a nossa dificuldade de soltar, de finalizar, de entender, de entender a finalização, o equilíbrio que é necessário depois que uma finalização acontece. E para que haja equilíbrio, vai acontecer desequilíbrio. Ninguém se equilibra na bicicleta se não tiver desequilíbrio, né? Tá, pausa aqui. Que momento atual é esse, então? O que esse ágio posso estar fazendo aqui? Eu acho que a leitura de vocês vai ser maior do que... Gente, essa carta veio para todos os signos até agora. Acho que só para Leão que não veio, não tenho certeza. Mas para todos os outros veio 3 de paus. Coragem de seguir adiante. Olhar para outras perspectivas, mesmo que elas pareçam distantes de vocês. Mas pelo menos eu preciso visualizar a possibilidade de. E aí eu preciso fazer os movimentos para chegar também, né? Porque aqui tem um movimento chegando até vocês. Aí também vai desse ponto. Eu vou querer o que chega? Não vou querer? Por que não? Vou ficar esperando a próxima banda passar? Não é um problema também. E aí é muito individual de cada um, né? Torna-se um problema a partir do momento que a gente cria um problema. Tudo é um problema, nada é um problema. Página de ouros aqui. Leitura também. Eu falei pra ler uma leitura bem específica de vocês, assim... Pode ser que não tão específica, mas tem algumas coisas específicas daqui dentro. 4 de ouros, com esse página de ouros, falando de estabilidade, né? De estrutura. De ter uma semeadura que pode ser estável. Estável no sentido de... Eu tenho pilares para conseguir me manter. Eu tenho sustentação. Ou chega algo que te dá. É como eu falava, se chegou um filho... Eu estou criando sustentação em mim para sustentar essa criança. Eu estou tendo porque aqui pode ser realmente uma necessidade. Então, quando eu vou criando possibilidades de me estruturar, ou algo que vocês recebem que
contribui para isso, ok? Então tá, olha aqui, a gente falou de 3 de espada, o que ficou no fundo do deck? 10 de espadas. Finalização, realmente, né? Tem virginianos passando aí por dores. Tarô revela, é inegável, né? Cada um sabe aí dos próprios movimentos, então me digam vocês se vocês não estão passando por isso, né? Então tá, vamos lá. Dito isso, o que vocês precisam ouvir? Mensagem para 2026. Não sei se vai continuar nessa temática, a gente vai falar de outra coisa. Mas qual que é a mensagem para vocês para 2026, então? Para quem se conectar nessa leitura, para quem se conectou, quem a gente tá falando para 2026. Mensagem para Virgem Tarô 2026. Qual que é a mensagem para vocês? As de paus. Veio o As de paus lá e veio o As de paus aqui. Então, a gente tá falando de uma continuidade, sim, de uma renovação energética acontecendo na vida de vocês. Eu tô bem incomodada com os barulhos externos, assim. Tá, ok. Mensagem para 2026, entusiasmo, fogo, coragem. Quis virar uma rainha de paus, não vou aceitar, mas virou a rainha de espadas, né? Falando também de clareza mental, de lucidação, de força de visão para fazer os devidos cortes, né? A coragem de fazer os cortes, de fazer posicionamentos, né? A gente fala de cortes porque o pensamento muitas vezes ele pode vir cortante também, uma carta de fala, não só de pensamento, né? Então também pode vir falando da necessidade de vocês que vem com essa coragem aqui para fazer os movimentos necessários, ok? Então a gente falava de encerrar ciclos, porque pode estar precisando. Vocês precisam falar alguma coisa para se encerrar alguma coisa? Não sei. Vem a carta da Imperatriz, beleza. Poder também no sentido de eu tenho meu lugar de fala, né? Entendendo que é um lugar que, ok, eu tenho um conhecimento, eu tenho alguma coisa aqui que eu preciso passar à frente, ou vocês também recebendo isso, né? Podem ser pessoas, assim como eu falei para Leão, vejam se tem uma ressonância, se vocês têm forte no mapa, estão se relacionando com alguém de Leão, de podem estar passando por uma iniciação, isso pode ser num ambiente externo, com outros mestres, claro, mas também pode ser vocês com a espiritualidade de vocês. Sentido de mais do que nunca estou percebendo essa força, esse poder, esse ímpeto, e estou galgando, claro, na minha vida também, interagir e agir nessa postura. Tá, o que a gente tá falando? Então, mensagem para 2026, mensagem positiva, né? Apesar de ter aqui um momento que talvez pode estar vindo, parece gerúndio, enfim, não, às vezes eu vou tentando raciocinar e falar, gente, é um processo que pode ser para muitos natural, mas às vezes para mim é muito rápido, né? Mas já não lembro, fui me corrigir e aí perdi o fio da meada, mas vocês devem ter acompanhado e ter entendido o raciocínio, né? Veio o 8 de ouros, falando de continuidade de um trabalho, de continuar essa clareza, esse poder também, no sentido de eu continuo me cuidando, eu continuo enaltecendo as minhas capacidades, né? E enaltecer não é um lugar ruim, mas é justamente o lugar da manutenção. Falou que às vezes a gente tem a força de início, de manutenção e de finalização. O quanto que aqui vocês estão com duas potências falando de muitas coisas para justamente continuar com esse 8 de ouros, né? Um trabalho de continuidade. Agora que eu estou nesse lugar, ou agora que eu estou tendo a oportunidade com essas pessoas, e aqui de crescimento, de expansão, porque são forças, são potências. Então, se eu tenho essa força, essas potências, eu preciso trabalhar nelas, não recusá-las, não ignorá-las, é aproveitar esse momento, né? Que nos é dado, que vocês mesmos foram atrás e agora 2026 tá falando, oh, vamos trabalhar nisso, porque você tem uma força com você que tá aí te amparando, que chegou, que tá te mostrando, você tá tendo clareza, você tá tendo visibilidade, porque a Imperatriz tem esse lugar de visibilidade, seja por beleza, seja pela comunicação, seja pelo poder que ela conquistou, atingiu por alguma questão, pela nutrição que ela faz. Eu falava de também criança, essa coisa de nutrição, eu nutri muito alguma coisa, ou agora eu estou nutrindo, então só por estar nutrindo algo ou alguma coisa, alguém, eu estou nesse lugar de maior visibilidade, nem que seja para o meu meio. Se for em casa, eu engravidei, eu sou mãe, as pessoas ao meu redor podem estar me olhando muito mais, justamente porque meu filho, minha filha, eu mesma, meu marido, né? Se você é pai, não é a mãe, apesar de ser uma carta feminina, mas não tem problema, você pode estar nessa energia de também estou trabalhando o meu feminino aqui nesse lugar, certo? Nesse lugar, esse lugar que vocês estão vivendo, não físico, mas o lugar de pessoa. Ok. Mensagem final, então só mais
3 cartas aqui. A carta da morte também veio para alguns signos. O que mais? Deixar para trás, né? A morte é sempre essa finalização. Os cortes necessários. Mais uma. 7 de espadas, tá? A gente só sai da vida de vocês aquilo que não é mais pra estar na vida de vocês. Porque às vezes, infelizmente, muitas das nossas dores, elas podem acontecer por finalizações que a gente não gostaria. No sentido de, não, mas eu queria estar com aquela pessoa, eu ainda queria estar naquele trabalho. Mas aí você pode falar, não, Tânia, mas eu queria. Mas o seu querer, às vezes, não é o que você realmente é. Não funciona. Então você pode querer por um lado, eu preciso entender o meu querer. Eu não falava do apego? Às vezes eu tô apegado a uma ideia que eu depositei o meu olhar, a forma enviesada de ver o mundo, as pessoas, as ideias, os projetos. Eu quero muito isso. E aí eu coloco, deposito toda a minha energia naquilo. E aí quando você ouve assim, não, só vai sair da sua vida que não é necessário. Você vai falar, o quê? Eu tô aqui trabalhando que nem um condenado, que nem uma condenada. Você vai falar pra mim que isso aqui não é necessário? Não, gastei, investi, não. Cada um sabe onde o calo aperta. Eu só estou passando a mensagem. Aquela coisa, abraça a mensagem, deixa o carteiro de lado, né? Você recebeu o boleto aí do IPTU no começo do ano. Você vai bater no carteiro porque você não queria receber o IPTU? Não vai, né? Então, a mesma coisa a mensagem. Então, assim, tá saindo da sua vida o que não é mais pra estar na sua vida. Não, mas a fortuna não era mais pra estar na minha vida. Eu espero que não, né? Nesse sentido. Mas entendem, gente? Às vezes até o equilíbrio das minhas fortunas, seja elas financeiras ou não, o equilíbrio, porque tem cada temperança aqui, né? Tudo precisa de ajustes. Até se eu tenho um alto índice, eu tenho que ajustar impostos, eu tenho, enfim, sabe-se lá. Não vou ficar esmiuçando cada um. Eu também faço esse trabalho interno de processar a informação, atribuir, ver o sentido que isso faz para a consciência. A mensagem tá aqui, opa, verdade, você tá falando, deixa eu pensar por esse prisma, deixa eu pensar por esse, tá, isso é ok mesmo? Então tá, não, tá falando besteira, eu falei lá do começo do vídeo, nem tudo é para todo mundo. Vamos lá, mais uma carta, então eu pedi 3, falta uma. Mensagem final, quis virar, mas não ficou, então quis aparecer, mas não ficou, né? Assim, às vezes tem coisa que aparece, mas não fica. 4 de ouros. Vem o 4 de ouros aqui, né, também. Então, a gente tá falando realmente de movimentos de estabilidade. Cortes do que não é estável. Por isso que eu falava, o que é pra ficar, fica. O que não é, não fica. É a lei natural das coisas, mas a dificuldade que a gente tem de ser tão claro assim, é um processo, né? Por isso que estamos no processo, tá tudo bem. Por isso que eu falei, às vezes quando você ouve alguma coisa e isso ainda te agride muito, porque você não está no momento, mas está caminhando, você está vivendo esse processo. E isso diz do seu próprio aprendizado, né, da sua própria alma, ou de como você vai elaborar tudo isso na sua vida, certo? Olha aqui, 3 de espadas no fundo do deck. Gente, essa leitura tá inegável, né? Que a gente falou de dor, a gente tá falando de sair, de ficar só o que for, né? Finalizações aí. Mensagem final com o oráculo, acredite na sua própria magia, Virgem. Acredite, ó, o nome do oráculo, mas aqui já fica pra você acreditar, né? Vamos lá, então, finalizando a leitura de vocês. Trevo, libere a sua culpa, lá, deixa queimar, né? Solta aí tudo que for pra soltar. E vamos elaborar esse lugar de culpa, né? O que é a culpa? A culpa ela é importante num estágio da nossa consciência para nossa própria evolução. Mas assim como o fogo, ela pode se tornar destrutiva quando ela é demandada de uma maneira exacerbada, né? Como tudo. Falei isso também para Leão. Acho que foi para Leão, não sei, mas isso não é novidade para ninguém. A diferença do antídoto do remédio, do veneno do remédio, é a dosagem, certo? Então, culpa também, a dosagem. Poção, lembre-se de praticar o amor próprio. Será que você está precisando também acreditar no seu potencial? Não falava de imperatriz, de rainha de espadas, de ter esse lugar de preciso me nutrir, preciso acreditar que eu sou uma pessoa capaz de nutrir o que quer que seja a mim mesmo, seja um projeto, seja uma pessoa, seja uma casa, seja o que for. Mas aqui vem sendo representado, vem lembrando que eu preciso lembrar de praticar o amor próprio. E a praticar o amor próprio é abandonar o que já não presta mais. Certo, Virgem? Posso contar com você na próxima leitura? Eu espero que sim. Curte e fica comigo. Até a próxima.